Obrigado, pessoal. Eu vou apresentar aqui uma guia. Só um minutinho que eu vou colocar meus slides de apresentação. Aqui, pronto. Só queria que alguém me confirmasse, por favor, por voz, se estão me ouvindo bem, estão conseguindo ver minha tela? Tudo certo, estamos vendo sim. Tá, perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu queria me apresentar bem brevemente aqui, principalmente porque a minha trajetória acadêmica ela tem muita relação com a pesquisa que eu fiz, que eu vou fazer a comunicação oral sobre ela aqui, e que eu ainda dou continuidade a ela atualmente no âmbito de doutorado. Então, o meu nome é Matheus, eu sou de Porto Alegre, sou daqui da capital do Rio Grande do Sul, e atualmente sou doutorando da URGS, que é a nossa Universidade Federal. E eu acredito que eu seja, talvez, um dos poucos pesquisadores que não são arquivistas aqui hoje, talvez no próprio evento, e por isso eu queria também agradecer pela coordenação aqui do simpósio, pela possibilidade de fazer um diálogo com vocês, que é algo que eu venho buscando bastante. Na verdade, então, eu sou graduado em Ciências Sociais. Dentro das Ciências Sociais, a minha especialidade é a antropologia, só que diferente da maioria dos antropólogos, toda a minha formação ela aconteceu dentro de um banco de dados antropológicos, de pesquisas antropológicas, que são feitas aqui nas nossas cidades e nos contextos metropolitanos do Rio Grande do Sul. Então, durante todos esses anos de atuação, de pesquisa, eu fui me deparando com várias questões relacionadas com a área da ciência aberta. E o que eu comecei a perceber, principalmente no meu caso de trabalho, no banco no qual eu trabalhava, é que os problemas que a gente enfrentava só poderiam ser pensados de forma mais profunda, serem pesquisados, através de algumas relações de fronteira. Então, fronteira do que especificamente, né? Fronteiras de disciplinas diferentes, de saberes acadêmicos vindo de áreas diferentes, que poderiam se confrontar para criar alguma coisa nova. Então, foi depois de toda essa atuação que eu decidi entrar na pós-graduação de Comunicação e Informação aqui da nossa universidade, e foi durante esse período de mestrado, então, que eu fui abraçado por dois orientadores. Um deles é o Moisés Hockenbach, que estava com a gente apresentando aqui no simpósio, para investigar justamente esse problema, que é um problema complexo, da questão da abertura especificamente dos dados antropológicos. E é por isso que hoje, então, eu não venho apresentar um paper específico, não escrevi um paper específico para ser submetido, mas tive muita vontade de apresentar uma comunicação oral de uma parte dos resultados que eu acabei encontrando nesse período de pesquisa e que já está publicado como dissertação. Está aqui o link na tela, mas depois eu vou deixar no chat também para quem tiver interesse. Eu não conseguiria ter tempo de apresentar tudo, até ficaria muito maçante, né? Porque eu fiz um estudo de caso sobre esse banco de dados no qual eu trabalhei, mas eu quis trazer para vocês alguns resultados que eu acho bem pertinentes que eu encontrei na revisão sistemática de literatura que eu fiz sobre esse tema específico dos dados antropológicos. E, bom, antes de entrar nos pontos da metodologia e nos próprios resultados também, eu quero mencionar que essa revisão ela só foi encarada por mim e pelos meus orientadores também, depois de eu ter encontrado alguns teóricos que conseguissem, ao nosso ver, dar conta desse problema que eu sentia que eu estava enfrentando durante todo esse tempo. E isso principalmente porque quando eu comecei a fazer pesquisa nessa área, eu entrei de cabeça já pensando que se fosse desenvolver um trabalho específico dentro da área da ciência aberta e dando especificidade ainda mais aos dados abertos de pesquisas científicas, que é uma área específica dentro desse guarda-chuva grande da ciência aberta, né? Eu teria que partir do princípio, então, de que essa área só pode ser bem desenvolvida se ela parte da premissa de que existem epistemologias plurais dentro das universidades e das disciplinas, assim como dos departamentos, e dos dados de pesquisas que têm propósitos muito diferentes, justamente por causa dessa epistemologia plural que a gente tem, né? Então, assim como já foi apresentado aqui no simpósio, já existem algumas reflexões específicas, como, por exemplo, para o caso das áreas da saúde, que eles têm questões éticas, questões científicas, que precisam ser consideradas quando a gente vai fazer a abertura desses dados. Então, foi por isso que eu abracei dois teóricos que eu tenho muito carinho pelo trabalho denso que eles fazem. Um é o Edgar Morin, que inclusive está fazendo seu centenário agora em 2022, e outra é a professora Olga Pombo, que também já foi mencionada aqui no nosso simpósio,
e que são ambos pesquisadores do que eles denominam como o paradigma da complexidade. E aqui, de forma bem resumida, né, pessoal, o que vai se colocar como problema central do paradigma da complexidade é a própria forma como a ciência moderna ela tem se formado ao longo desses últimos séculos no Ocidente, como ela tem se desenvolvido, e aí trazendo benefícios sem dúvida, não estou aqui adotando nenhuma postura anticientífica, mas também problemas justamente pela falta de colaboração entre conhecimentos e áreas, e sempre colocando uma especialização cada vez maior sem que elas se toquem, né? Então aqui eu já queria deixar bem claro, até por eu não ser arquivista, não estou querendo ocupar esse posto, estou aqui para um diálogo, que não se trata aqui de trazer uma forma rasa, multidisciplinar, que vai acabar por destruir o que a gente já conseguiu construir até agora, mas de construir pesquisas que são projetivas, que esperam uma colaboração maior e que a gente consiga, então, resolver os problemas complexos que a gente tem hoje no século XXI. Então, deixa eu passar o slide aqui. E antes de falar, então, da minha metodologia dos resultados em si, eu queria só explicar um pouquinho do que é antropologia, que é quase uma tarefa indigna de ser feita aqui, porque é uma disciplina que existe há cerca de 2 séculos no Ocidente e tem uma densidade teórica muito grande, né? Então, muito difícil de fazer isso. Mas o que eu queria trazer para vocês como ponto central para a gente pensar esses dados é que foi se formando ao longo do século XX, principalmente, um tipo de antropologia, que é a antropologia moderna, a gente pode chamar assim, que ela se baseia principalmente na etnografia, enquanto um procedimento de pesquisa e de coleta de dados. E o que é a etnografia nesses modelos clássicos? Então, como que a gente pode pensar ela aqui de forma resumida? Bom, ela era muito feita por pesquisadores europeus, principalmente, que saíam dos seus países de origem, iam para países bem distantes, que tinham culturas muito diferentes, né? Então, no continente africano, no continente asiático, e depois, com mais tardar, aqui para as Américas, e passavam literalmente anos vivendo com essas determinadas comunidades que eles selecionavam, relatando tudo como elas funcionavam, como eram sistemas de pensamento, sistemas religiosos, sistemas de parentesco, assim como vocês podem ver aqui na imagem que está na tela, desse pesquisador que se chama Malinowski e que essa fotografia é de uma pesquisa de campo que foi feita em meados de 1920. Então, imaginem que tudo isso começou a ser feito durante os longos processos coloniais que a gente teve, que foram e ainda são processos de escravidão, processos de genocídio dessas populações, né? Quase sempre causadas em larga escala por esse homem branco, que justificava esses processos coloniais em prol de um tipo de desenvolvimento social muito específico, né? E claro que esse desenvolvimento a ferro e a fogo sempre foi justificado porque esses outros povos eram vistos pelo viés de um primitivismo, do primitivo, do subdesenvolvido, né? Sendo que tinha essa visão dos povos brancos como civilizadores que tinham que ir lá, uma visão colonial e imperial que sempre teve muito ligado com o próprio catolicismo europeu também, né? Então, vocês imaginem o que significa para o Brasil atual esses dados de pesquisa em antropologia, esses dados de pesquisas etnográficas feitas durante anos de vida de pessoas, de pesquisadores, num país que é um país que mais mata comunidades não brancas atualmente, um dos, e inclusive em um momento atual, nesse mês que passou aí, que a gente recebe notícias como o do assassinato de alguns indigenistas como o Bruno Pereira e o Dom Phillips. Bem, com essa contextualização, então, eu queria trazer para vocês os procedimentos metodológicos dessa revisão sistemática de literatura. Ela foi baseada no artigo de Hockenbach, que é meu orientador, e também no livro de Jason, Matson e Lissy. E com isso eu busquei por equações de pesquisa específicas, que foi antropologia e dados abertos, ou antropologia e repositório digital, trazendo também esses termos em inglês, porque a revisão se deu em português e inglês. Foram escolhidas as plataformas que estão na tela, na parte superior, no âmbito de pesquisa, para recuperar produções científicas, né? E como critérios de inclusão, então, da seleção do material bibliográfico, foram recuperados artigos de periódicos, dissertações, teses e livros dos últimos 20 anos, somente sobre antropologia social especificamente. Eu já vou explicar por que antropologia social. Como critérios de exclusões, foram selecionadas bibliografias fora desses formatos, obviamente,
produções da antropologia física ou biológica, o que isso quer dizer dessa diferença com a antropologia social? É uma antropologia que foca muito mais na nossa anatomia, de como a gente é como humano e os nossos processos evolutivos, né? Então, ela tem mais relação com a biologia do que com a antropologia que foi se formando de forma disciplinar. E, claro, produções que fugissem desse tema da ciência aberta, da preservação digital dos repositórios, como, por exemplo, a comunicação e abertura de conhecimentos em redes sociais. Foi feita uma dupla checagem desses critérios, como validade metodológica, e os resultados, então, eles foram descritos qualitativamente, porque a intenção principal era mostrar pontos de discussão que foram encontrados e que são importantes para a gente fazer esse olhar projetivo para projetos futuros. Então, com isso, eu acabei encontrando 25 publicações acadêmicas que se encaixaram nesse procedimento de pesquisa. Eu sei, né, gente, como eu já estava falando aqui, que foram 20 anos selecionados, publicações em português e inglês, então não são tantas publicações encontradas, mas eu considerei que elas foram obras suficientes, até porque tem algumas dissertações e livros, para a gente iniciar um debate qualitativo acerca desse tema, que é um tema emergente sobre essa especificidade, esse cuidado desse tipo de dado. Então, eu agrupei esses resultados em 5 grupos de convergência temática, de convergência de assuntos, e é isso que eu vou apresentar agora para vocês. Então, passando o slide aqui. O primeiro grupo ele foi chamado de problema da eticidade na abertura dos dados antropológicos na internet. Aqui os nomes eles estão resumidos na tela. Esse grupo se refere, então, a escritos que falam sobre a preocupação da questão da abertura dos dados que são sensíveis da área da antropologia, especialmente utilizando a internet por causa da questão da ciência aberta, né? Nenhuma das publicações que eu encontrei se nega a dialogar ou fala mal da área da ciência aberta, todos entendem a importância de se fazer isso, mas sempre foi ressaltado que muitos dos dados etnográficos não são simples commodities, simples produtos para serem trocados e usados sem restrições, porque eles são muito sensíveis em relação à própria vida de várias comunidades que muitas vezes são subjugadas nesse nosso sistema colonial, né? Então eu não vou trazer todas as publicações que eu encontrei, vou trazer as mais representativas, e entre elas eu encontrei um artigo de Pius e contribuidores, assim como de Carvalho também, que falam sobre essa questão ética da abertura com bastante preocupação em relação aos atuais projetos de ciência aberta que a gente tem agora, e plataformas atuais que nós temos também para fazer esse tipo de colaboração, sendo que o primeiro artigo mencionado é de um grupo de antropólogos, e o segundo é de uma arquivista e cientista da informação. Então, vocês percebem essa pluralidade de pessoas falando sobre esse tema também. Eu também encontrei 2 estudos de casos que são muito relevantes, que o primeiro é de Robert, publicado em 2013, que se refere à abertura de um arquivo de documentos sobre antigos saberes e antigos rituais dos índios Cherokee dos Estados Unidos, em que após se fazer essa abertura na internet, teve uma grande polêmica com as populações atuais Cherokees, e aí teve todo um processo de negociação. E o segundo fala sobre o processo de repatriação de documentos relacionados com a questão de posse de terras por aborígenes australianos, através da lei chamada Native Title Act, que é uma lei que se assemelha bastante à lei de terras indígenas no Brasil, apesar de ter suas próprias questões, né? Então, em ambos os casos, a gente pode ver que são documentos sensíveis, que têm uma noção de pertencimento, de propriedade que é difícil de ser delimitada, a gente não pode falar que é simplesmente um documento que é da instituição, e eles são relacionados, sim, com esses processos de colonização e até mesmo de genocídio, por isso se trata ainda de uma questão ainda mais sensível, né? E aí, gente, fechando o resumo desse primeiro grupo, a gente pode entrar no segundo que foi encontrado, que se chama necessidade inter- ou transdisciplinar na construção das bases de dados abertas. De novo, o nome aqui está resumido na tela. Foi encontrado um livro produzido nos Estados Unidos, que é bastante representativa dessa categoria criada, e eu vou trazer um resumo do que ele fala. Então, ele é um livro que ele foi organizado por um grupo de antropólogos, mas tem também alguns profissionais da informação nos capítulos dele, mas ele foi organizado principalmente por esse grupo que trabalhou por muitos anos de forma dialogada com pessoas da área da informação no Research Data Alliance, que provavelmente vocês conhecem, é um projeto de colaboração internacional para abertura de dados científicos, né, e muito, muito conhecido e bem feito. Mas existem alguns capítulos que são bem importantes, com relato desses antropólogos, mostrando como é difícil construir um diálogo
para construir procedimentos de tratamento informacional específicos para a área da antropologia, para os registros etnográficos, muitas vezes pela falta de abertura, né, para a gente pensar essa questão epistemológica mais plural. Então, eles comentam que muitas vezes se defende uma universalização do tratamento informacional documental, muitas vezes trazendo o princípio FAIR, por causa de todas as questões relacionadas com a abertura da ciência, né? E aí, aqui, gente, eles não falam de uma forma negativa sobre todos esses princípios, essas questões, mas eles comentam principalmente como fica difícil encontrar um caminho do meio, em que ambos os lados disciplinares são contemplados, e que faça com que a gente caminhe junto para algo novo nesse diálogo. E aí, várias outras obras foram encontradas nesse grupo, é um dos maiores grupos que eu encontrei na revisão, mas outra que pode ser mencionada, que é de suma importância, é a de Healy, de 2004, tem tanto um artigo quanto uma dissertação, e fala sobre o Centro de Conhecimento Indígena Galiwin-Ku, que é um projeto de base de dados que foi criado na Austrália entre profissionais da informação, junto com antropólogos. E aí todo esse sistema informatizado, toda essa base de dados, ela foi criada para e com indígenas, que eram alvo desse projeto, né? Então, se almejava até mesmo que a classificação e a descrição dos documentos fossem feitas de forma colaborativa com essa população. E aí, pessoal, a gente fecha esse grupo, a gente tem um terceiro que se chama Demandas Comunicacionais e Relacionais das Plataformas dos Repositórios, e aqui se pode ver um lado muito mais comunicacional do problema, relacionando inclusive as áreas da comunicação, as áreas disciplinares da comunicação, principalmente por causa da questão da difusão, desse momento da organização dos arquivos, né? Então, esse grupo possui uma diversidade de temas que é bem interessante, eu relatei bastante isso na minha escrita, mas a gente pode dizer que todos giram em torno de como esses dados de pesquisa só fazem sentido e uma relação que ela deve ser para fora do circuito acadêmico. Ou seja, muitas vezes a gente fala de repositórios de dados abertos, principalmente para reuso de dados científicos e melhoria da ciência que a gente produz. Mas, no caso da antropologia, e estou falando só no caso da antropologia, não das outras áreas, o reuso dos dados ele não se dá só por acadêmicos, mas a intenção é que, principalmente, ele seja utilizado pelas próprias comunidades que são estudadas, para reivindicação de direitos, para questões de memória, entre outras questões. E como exemplo disso, foi encontrado um artigo bem interessante de 2020, de Jennings, Johnson, James e Little, um artigo em inglês que fala sobre um projeto chamado, agora em tradução livre, a tradução que eu fiz, chamado Repositório de Sabedoria Alimentar. E aí esse repositório seria um repositório digital com dados de pesquisa sobre o tipo de alimentação ancestral que algumas comunidades indígenas tinham nos Estados Unidos antes do processo colonial, e que acabaram perdendo pela inserção dessas comunidades no sistema industrial nacional de alimentação, que a gente sabe hoje em dia que o dos Estados Unidos é um dos piores para a nossa saúde, né? Então, seria justamente um projeto que só faria sentido pelo reuso da própria comunidade, só poderia ser criado justamente nesse sentido. E aí, nessa esteira de reflexão, foram mapeados vários outros projetos que eu não vou trazer aqui, cada um com uns pontos interessantes, mas um deles que é bem interessante, que eu queria trazer bem brevemente, é que tem alguns artigos que falam sobre métricas alternativas de mensuração do impacto de difusão desse tipo de dado, justamente por causa de todas essas questões que eu estou falando aqui para vocês. Adiante, a gente tem o grupo 4, que se chama Especificidade dos Dados Multimídia, da sub-área chamada Antropologia Visual, e esse grupo foi criado principalmente porque na antropologia não existem somente dados escritos ou dados de tabela, enfim, né? Existe também uma quantidade imensa, e é uma área super tradicional já, é uma quantidade imensa de dados visuais, como fotografias, vídeos, documentários, sons ligados com a questão da linguística também, que são coletados em campo numa relação de pesquisa, uma relação etnográfica, e que é uma interface muito forte entre antropologia e comunicação por causa dessa produção, né? Então, esse é um tipo de patrimônio científico que a gente tem, que é ainda mais específico, porque ele não é só etnográfico, mas ele também é multimídia, e ele gera um problema ainda mais sério no tratamento informacional por causa disso, né?
E aí foram encontrados poucos artigos, apesar da área ser bem extensa dentro da antropologia, mas tem algumas reflexões bem expressivas, como um artigo de Alain McFarlane, de 2020, que é um antropólogo que fez 80 anos agora em 2022, e que tentou criar bases de dados multimídias e antropológicas em Oxford desde a década de 60. Então, vocês vejam a duração desse fenômeno também, dessa área de pesquisa, né? Aí ele trouxe questões bem importantes, como os próprios dados que ele produziu no Nepal na década de 80 e que tem uma dificuldade de tornar isso disponível ainda hoje. E aí estou quase encerrando, pessoal, estou vendo o horário aqui também. Mas, por fim, a gente tem um último grupo que se chama Repositórios Digitais para Museus Antropológicos. E eu sei que a gente não está falando sobre museologia aqui, essa não é a minha intenção, mas esse grupo ele foi criado principalmente por um motivo que foi encontrado na análise qualitativa. Então, uma interpretação que eu faço enquanto pesquisador também. Como existe, a gente pode perceber que tem um problema de diálogo muito forte com as plataformas de dados abertas e os profissionais da área da antropologia. Muitos antropólogos acabaram, durante essas últimas décadas todas que se passaram, se voltando muito mais para a área do patrimônio museológico e de uma relação com a museologia como uma forma de tentar um diálogo para a abertura dessas informações, né? E também fazem isso muito com a área da comunicação, principalmente pela questão de redes sociais, que a gente tem hoje, toda a questão de difusão. Então, por fim, esse grupo ele vai mostrar principalmente uma das dificuldades que a gente tem hoje de fazer revisão sistemática de literatura que seja um pouco mais expansiva em relação a essa questão que eu estou trazendo, porque tem uma profundidade de relações entre áreas e disciplinas que a gente ainda precisa descobrir. Na minha opinião, a gente tem que descobrir de forma qualitativa para que a gente entenda melhor como tem funcionado atualmente a questão da ciência aberta em alguns campos das humanidades. E aí, pessoal, concluindo aqui, para a gente fechar isso, eu queria concluir só com alguns apontamentos que eu fui notando também e que não se referem só a esses grupos que eu fui criando para trazer essa reflexão aqui para a gente. Primeiro, eu acredito que a minha pesquisa tenha conseguido mostrar a importância da gente ver que tem questões específicas de algumas áreas, e principalmente áreas que são bem humanísticas, como a antropologia, pela essa relação ética, essa relação de cuidado que a gente tem que ter também com as comunidades com as quais a gente trabalha, né? Eu acho que isso também se aplica em outros campos, como a própria psicologia social, que tem esse olhar, a sociologia em determinados olhares metodológicos e teóricos e algumas pesquisas, e isso mostra e aponta que a gente tem uma grande lacuna de pesquisa que pode ser trabalhada no futuro. E, por fim, eu queria atentar também ao fato, e é por isso que eu estou trazendo essa tela para a gente terminar, que existem muitos projetos de tentativas de abertura de dados etnográficos e antropológicos na internet, mas que eles não são devidamente analisados nessa revisão. Justamente porque ou eles não usam os termos dados abertos e repositórios digitais, ou seja, eles não estão se alinhando ainda ao campo da ciência aberta, ou eles não têm publicação ainda o suficiente sobre isso. E como exemplo, principalmente desse campo de falta de publicação, eu queria mencionar a existência desse repositório digital do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da USP, do grupo de pesquisa que se chama LISA, que é muito grande, tem uma quantidade de informações muito relevante para a área, mas ainda é completamente invisibilizada por causa da falta dessa produção científica. Então, eu acredito que seja isso. Eu quero agradecer de novo a todo mundo que está aqui, mesmo nesse último dia. Imagino que todo mundo esteja cansado do evento. Caso queira ver mais informações de pesquisa, tudo está acessível na minha dissertação, que já foi publicada, e eu vou deixar aqui no chat para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Agora, gente, é o seguinte, só uma explicação. A professora Cátia Isabelle disse que está ali impossibilitada por questões de saúde de apresentar, então nós resolvemos designar o Rodrigo, que é do funcionário, né, da Unirio, do programa de pós-graduação. Ele vai passar os